Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer no seu coração, mas você precisa ouvir isso agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí sentado no sofá assistindo essa tela, seus músculos estão desaparecendo. Isso mesmo que você ouviu, estão derretendo como manteiga no sol quente do meio-dia. E sabe o que é pior? Você nem percebe o que está acontecendo. É silencioso, é traiçoeiro, e quando você finalmente se dá conta, já perdeu quase metade da massa muscular que tinha aos 30 anos. E aí, meu querido, minha querida, a vida vira um inferno. Não consigo nem te dizer quantas vezes eu vi isso no meu consultório. Pessoas maravilhosas, cheias de vida pela frente, que de repente não conseguem mais abrir um pote de geleia, não conseguem carregar a netinha no colo, tropeçam no tapete da sala e quebram o fêmur. E aí começa a ladeira da dependência da cadeira de rodas de virar um peso para os filhos. Eu sei que dói ouvir isso, mas preciso ser honesta com você porque eu me importo de verdade. Deixa eu te contar o que aconteceu com a Dona Maria, uma paciente minha de 63 anos. Ela veio ao meu consultório há uns 2 anos, arrastando os pés, reclamando que estava sempre cansada, disse que não tinha mais vontade de sair de casa, que subir as escadas do prédio onde mora era uma tortura. Os filhos dela achavam que era preguiça, que era falta de vontade, mas eu, com meu olhar clínico de quem já viu muita coisa nessa vida, percebi na hora: sarcopenia. Essa palavra maldita que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que está destruindo a qualidade de vida de milhões de brasileiros acima dos 60 anos neste exato momento. A Dona Maria estava perdendo músculo numa velocidade assustadora. E sabe qual era o pior? Ela achava que era normal, que fazia parte do envelhecimento, que não tinha jeito. Meu Deus do céu, como eu fico irritada quando ouço isso. Claro que tem jeito. Claro que dá para reverter, mas a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Os laboratórios querem te vender remédio atrás de remédio, quando a solução pode estar numa colherzinha de pó que você coloca no seu café da manhã. Agora, antes de eu continuar te contando essa história que vai mudar completamente a forma como você vê o envelhecimento, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, se está sentindo que finalmente alguém está falando a verdade para você, sem rodeios, sem enrolação, clica naquele botão vermelho de inscrição aí embaixo. Porque eu posto vídeos toda semana com informações que podem literalmente salvar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. E deixa um comentário me contando quantos anos você tem e se você já percebeu essa perda de força muscular no seu dia a dia. Eu leio todos os comentários, de verdade. E muitas vezes eu faço vídeos respondendo as dúvidas de vocês. Então, não seja tímido. Não seja tímido. Vem conversar comigo aqui embaixo. A gente está junto nessa jornada e eu prometo que vou te dar todas as ferramentas para você viver com saúde, energia e independência até os 100 anos, se Deus quiser. Agora volta aqui comigo para essa história porque o negócio vai ficar sério. A Dona Maria, como eu estava te contando, estava numa situação crítica. Quando eu pedi os exames dela, quase caí da cadeira. A massa muscular dela estava abaixo do percentil 5 para a idade. Isso significa que de cada 100 mulheres da idade dela, 95 tinham mais músculo que ela. Eu olhei nos olhos dela e disse: Dona Maria, a senhora está numa encruzilhada. Se a gente não agir agora, daqui a 6 meses a senhora vai estar numa cadeira de rodas. E não estou exagerando nem um pouquinho, porque é assim que funciona. A perda muscular não para, ela acelera. É como uma bola de neve descendo a montanha. Começa devagarzinho, você nem nota. Aí de repente tá gigante e te atropela com tudo. E sabe qual é o grande problema? Quando você perde músculo, você não perde só a capacidade de carregar peso ou de subir escada. Você perde muito mais que isso. Você perde
o seu metabolismo, porque músculo queima caloria, meu amor. Músculo é uma fornalha metabólica. Quanto menos músculo você tem, menos caloria você gasta, mais gordura você acumula, mais inflamação você tem no corpo, mais resistência à insulina, mais risco de diabetes, de pressão alta, de colesterol, de infarto, de derrame. É um efeito dominó devastador. E tem mais. Quando você perde músculo, você perde equilíbrio. Aí vem a queda. E a queda, depois dos 60, é a porta de entrada para o fim da independência. Fratura de fêmur em idoso tem uma taxa de mortalidade de 30% no primeiro ano. 30%! Isso é quase um terço das pessoas que quebram o fêmur depois dos 60 anos morrem em menos de um ano. E dos que sobrevivem, metade nunca mais volta a andar como antes. Fica dependente, precisa de ajuda para tudo. Vira um fardora para a família. Eu sei que essa palavra é dura, mas é a palavra que os próprios pacientes usam. Eles se sentem um fardo. E isso destrói a autoestima, leva à depressão, à ansiedade, ao isolamento social. Você acha que estou exagerando? Você acha que estou pintando um quadro muito negro? Então deixa eu te mostrar os números. Depois dos 50 anos, você perde, em média, 1% de massa muscular por ano se não fizer nada para evitar. 1% parece pouco, mas faz a conta comigo. Dos 50 aos 70 são 20 anos. 20% de perda muscular. Isso é 1/5 do seu músculo. Agora imagina que você já não tinha muito músculo para começar, porque passou a vida inteira sedentário, fazendo dieta maluca que fez você perder músculo junto com gordura. Aí você chega aos 70 com 40% menos músculo do que deveria ter. E aí, meu querido, minha querida, você não consegue mais levantar da cadeira sem ajuda. Não consegue mais tomar banho sozinho. Não consegue mais ir ao banheiro sem ajuda. Perde a dignidade, perde a autonomia, perde a vontade de viver. E agora vem a parte que vai te deixar com raiva. Porque eu vou te contar a verdade que ninguém tem coragem de falar. A medicina tradicional não está nem aí para isso. Você vai no médico, ele mede sua pressão, pede o exame de sangue, vê se o colesterol tá alto, te entope de remédio, tchau. Ninguém mede sua massa muscular. Ninguém pergunta se você está conseguindo subir escada. Ninguém se importa se você está perdendo força, porque não dá dinheiro. Não tem remédio caro para vender, não tem procedimento sofisticado para fazer. Mas eu vou te dizer uma coisa, prevenir a perda muscular é mais importante do que controlar a pressão, do que controlar o colesterol, do que qualquer outra coisa. Porque sem músculo você não tem vida, você tem sobrevida. E sobrevida não é viver, é apenas não estar morto. Agora respira fundo comigo, porque a coisa vai piorar antes de melhorar. Eu preciso que você entenda a gravidade da situação para que você tome a decisão de agir hoje mesmo. Não amanhã, não na segunda-feira. Hoje. Porque cada dia que passa, você está perdendo músculo. E quanto mais você perde, mais difícil fica recuperar. Existe uma janela de oportunidades. E essa janela está se fechando. Se você tem 60 anos, você ainda tem tempo. Se você tem 70, você ainda tem tempo, mas precisa agir com urgência. Se você tem 80, ainda dá, mas vai ser mais difícil. O corpo ainda responde. O músculo ainda pode crescer, mas você precisa dar para ele as ferramentas certas. E aqui entra o grande segredo que eu vou revelar para você hoje. Um segredo tão simples que você vai até duvidar. Mas é ciência pura, é fisiologia, é bioquímica e funciona. Funciona tão bem que quando eu ensinei para Dona Maria, em 3 meses ela estava
subindo escada sem cansar, carregando as sacolas do mercado, brincando com os netos, viajando, vivendo. E tudo começou com uma colherzinha de pó no café da manhã. Mas antes de eu te contar qual é esse pó milagroso, deixa eu te explicar o que acontece no seu corpo quando você envelhece. Porque você precisa entender o problema para entender a solução. Quando você é jovem, seu corpo é uma máquina de construir músculo. Você come proteína. Seu corpo quebra essa proteína em aminoácidos. Esses aminoácidos vão para o músculo e constroem fibras novas. É um processo chamado síntese proteica muscular. E quando você é jovem, esse processo é eficiente. Você come 20 gramas de proteína numa refeição e seu corpo aproveita quase tudo, mas quando você envelhece, acontece uma coisa chamada resistência anabólica. Seu músculo fica resistente ao estímulo da proteína. É como se ele ficasse surdo. Você come 20 gramas de proteína e ele mal responde. Você precisaria comer 40, 50 gramas para ter o mesmo efeito. Mas aí tem outro problema. Você não consegue comer tanta proteína assim. Primeiro, porque o apetite diminui com a idade. Segundo, porque a digestão fica mais difícil. Terceiro, porque você tem medo de colesterol, de gordura, de tudo que te ensinaram errado a vida inteira. Então você entra num ciclo vicioso. Comer pouca proteína porque não tem fome, porque tem medo, porque a digestão é difícil. O pouco que come não é bem aproveitado por causa da resistência anabólica. Aí você perde músculo. Quando perde músculo, seu metabolismo cai. Quando o metabolismo cai, você ganha gordura. Quando ganha gordura, fica mais inflamado. Quando fica mais inflamado, a resistência anabólica piora. E o ciclo se retroalimenta. É uma espiral descendente que termina em fragilidade, dependência e morte prematura. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma de quebrar esse ciclo? E se eu te dissesse que existe um tipo específico de proteína que consegue furar essa resistência anabólica, que consegue acordar seu músculo mesmo ele estando surdo, que consegue estimular a síntese proteica muscular mesmo em pessoas de 70, 80 anos? Você acreditaria? Pois é exatamente isso que a ciência descobriu. E o nome disso são os aminoácidos essenciais, especialmente o chamado leucina. A leucina é como uma chave que abre a porta da síntese proteica muscular. Ela ativa uma via metabólica chamada mTOR, que é o interruptor que liga a construção de músculo. Sem leucina suficiente, não importa quanta proteína você coma, seu músculo não vai crescer. E aqui está o problema. A maioria das pessoas acima de 60 anos não consome leucina suficiente. Porque a leucina está concentrada em alimentos de origem animal, especialmente em carnes, ovos e laticínios. E muita gente dessa idade come pouco desses alimentos, seja por restrição médica equivocada, seja por dificuldade de mastigação, seja por questões financeiras. Então a solução é simples, suplementar com leucina. Mas não qualquer leucina. Tem que ser na forma certa, na dose certa, no momento certo. E aqui entra o pó mágico que você vai colocar no seu café. São os aminoácidos essenciais em pó, ricos em leucina. Uma colherzinha desse pó tem o poder de estimular a síntese proteica muscular, tanto quanto um bife de 200 gramas, só que é muito mais fácil de consumir, muito mais fácil de digerir e age muito mais rápido. Agora você deve estar se perguntando, mas Ana Beatriz, onde eu encontro isso? É caro? É difícil? Calma que eu já vou te explicar tudo nos mínimos detalhes, mas antes eu preciso te contar o resto da história da Dona Maria, porque é importante você entender que não é só tomar o pó e pronto. Tem uma estratégia
completa. Tem um protocolo, e se você seguir esse protocolo à risca, eu te garanto que em 3 meses você vai estar outra pessoa. Quando a Dona Maria saiu do meu consultório naquele dia, ela levou uma receita. Não era receita de remédio, era receita de vida. Primeira coisa, aminoácidos essenciais em pó, 10 gramas toda manhã no café ou no suco. Segunda coisa, aumentar a ingestão de proteína para pelo menos 1 grama por quilo de peso corporal por dia. Se ela pesava 60 quilos, tinha que comer 60 gramas de proteína por dia, distribuídas em 3 refeições de 20 gramas cada. Terceira coisa, exercício de resistência pelo menos 2 vezes por semana. Não precisa ser academia pesada. Pode ser exercício com o peso do corpo, com elástico, com garrafa PET de areia. O importante é estimular o músculo, porque o pó dá a matéria-prima, mas o exercício dá o sinal para o corpo construir. Quarta coisa, vitamina D. A maioria dos brasileiros acima de 60 tem deficiência de vitamina D e sem vitamina D o músculo não funciona direito. Quinta coisa, dormir bem, porque é durante o sono que o corpo se recupera e constrói músculo novo. A Dona Maria me olhou com aquela cara de quem acha que não vai dar conta. E eu disse para ela, Dona Maria, a senhora tem 2 opções. Ou a senhora faz isso e daqui a 3 meses está dançando no casamento da neta. Ou a senhora não faz e daqui a 3 meses está numa cadeira de rodas assistindo a vida passar. A escolha é sua. Eu posso te dar o mapa, mas quem tem que caminhar é você. E sabe o que aconteceu? Ela escolheu caminhar. Começou devagar, com medo, com insegurança. Mas começou. Tomava o pó todo dia religiosamente. Aumentou a proteína na alimentação. Começou a fazer exercício com a fisioterapeuta. Tomou a vitamina D que eu receitei. Melhorou o sono. E em 1 mês ela já sentiu diferença. Conseguia subir a escada sem parar no meio. Em 2 meses, voltou a sair com as amigas. Em 3 meses estava irreconhecível. Mais energia, mais disposição, mais alegria. E os exames confirmaram. Ela recuperou 4 quilos de massa muscular. 4 quilos. Pode parecer pouco, mas é uma diferença absurda na qualidade de vida. Agora eu quero que você pare e pense. O que 4 quilos de músculo a mais significariam para você? Significaria conseguir brincar com os netos sem cansar? Significaria conseguir viajar sem medo de passar mal? Significaria não depender dos filhos para carregar as compras? Significaria manter sua dignidade, sua autonomia, sua independência? Pois é exatamente isso que está em jogo aqui. Não é sobre estética, não é sobre ficar com o corpo de fisiculturista, é sobre viver com dignidade até o último dia da sua vida. E olha, eu sei que tem gente aí pensando, mas eu já tentei de tudo e nada funciona, eu já tomei whey protein, já tomei creatina, já fiz academia e nada adiantou. E eu te digo, é porque você não fez do jeito certo. Whey protein é bom, mas não é suficiente para quem tem resistência anabólica. Você precisa de uma dose maior de leucina do que o whey oferece. Creatina ajuda, mas sozinha não constrói músculo se você não tem os aminoácidos. E academia sem nutrição adequada é jogar dinheiro fora. É como tentar construir uma casa sem tijolo. Você pode ter o melhor pedreiro do mundo, mas se não tem material, não sai casa nenhuma. Então a estratégia tem que ser completa. Nutrição, mais exercício, mais suplementação inteligente. E quando eu digo suplementação inteligente, eu não estou falando de tomar um monte de cápsula colorida que você vê na propaganda. Estou falando de aminoácidos essenciais, vitamina D e eventualmente creatina e ômega 3. Só isso. Simples, barato, eficaz. Não precisa gastar uma fortuna. Não precisa encher o armário de potes. Precisa ser estratégico.
Agora vamos falar especificamente desse pó que você vai colocar no café. Os aminoácidos essenciais são 9: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalina, fenitrionina, triptófano e valina. Seu corpo não consegue fabricar esses aminoácidos, por isso eles são chamados de essenciais. Você precisa obter eles da alimentação, e para construir músculo você precisa de todos os 9, mas especialmente de 3: leucina, isoleucina e valina, que juntos são chamados de BCAAs. Desses 3, a leucina é a mais importante porque é ela que ativa o motor. Então, quando você compra o suplemento de aminoácidos essenciais, você precisa olhar o rótulo e ver se tem pelo menos 3 gramas de leucina por dose. Se tiver menos que isso, não vai funcionar direito. E a dose ideal para quem tem mais de 60 anos é de 10 gramas de aminoácidos essenciais por dia, sendo pelo menos 3 gramas de leucina. Você pode tomar tudo de uma vez de manhã, que é quando o corpo está mais catabólico, ou seja, mais propenso a quebrar músculo, ou pode dividir em 2 doses, uma de manhã e uma à tarde. E por que no café? Porque o café da manhã é a refeição mais importante para preservar músculo. Você passou a noite inteira em jejum, seu corpo está precisando de nutriente urgentemente. Se você não fornece proteína de qualidade logo de manhã, seu corpo vai começar a quebrar seu próprio músculo para obter aminoácidos. É como queimar os móveis para se aquecer. Funciona, mas você está destruindo sua casa. Então, tomar os aminoácidos no café da manhã, junto com uma fonte de proteína completa, como ovos ou iogurte grego, é a melhor estratégia para começar o dia preservando e construindo músculo. E tem um bônus: os aminoácidos essenciais melhoram a disposição mental, porque alguns deles, como o triptófano e a fenilalana, são precursores de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Então você não só vai ficar mais forte fisicamente, mas também mais disposto mentalmente. Vai ter mais foco, mais concentração, mais bom humor. É um efeito completo de rejuvenescimento. Agora, deixa eu te dar os números para você entender a dimensão do problema e da solução. Um estudo publicado no Journal of Gerontology acompanhou 1.000 pessoas acima de 60 anos por 10 anos. Aquelas que tinham maior massa muscular no início do estudo tiveram 50% menos risco de morte por qualquer causa ao longo desses 10 anos. 50%. Isso é mais do que qualquer remédio consegue fazer. Outro estudo mostrou que pessoas acima de 65 anos com maior força muscular têm 30% menos risco de desenvolver demência. 30%! Porque o músculo não é só para carregar peso. Ele produz substâncias chamadas mioquinas, que protegem o cérebro, reduzem a inflamação, melhoram a sensibilidade à insulina, fortalecem o sistema imunológico. Então, quando você constrói músculo, você não está só evitando quedas e fraturas. Você está prevenindo Alzheimer, diabetes, câncer, doenças. Você está literalmente adicionando anos de vida com qualidade. E isso não é papo de coach motivacional, é ciência dura. São estudos publicados nas melhores revistas médicas do mundo. Mas tem um porém, e esse porém é importante. Não adianta só tomar o pó. Você precisa estimular o músculo, porque o corpo humano é inteligente. Ele só constrói aquilo que é necessário. Se você não usa o músculo, o corpo entende que não precisa dele e não vai construir. Mesmo que você tome 1 quilo de aminoácido por dia, é como ter todo o material de construção, mas não ter o projeto. O exercício é o projeto. É o sinal que diz para o corpo: olha, eu preciso de músculo aqui, constrói para mim. E quando eu falo exercício, não precisa ser nada absurdo.
Não precisa virar atleta, não precisa levantar 100 quilos. Pode ser exercício simples, em casa, com o peso do corpo. Agachamento, flexão de braço na parede, sentar e levantar da cadeira, subir e descer escada. O importante é fazer com regularidade e com progressão. Começa com 10 repetições. Na semana seguinte, faz 12, depois 15. Vai aumentando aos poucos. E o ideal é fazer pelo menos 2 vezes por semana, mas se conseguir 3 ou 4, melhor ainda. E tem outra coisa importante: a proteína das outras refeições. Não adianta tomar aminoácido de manhã e passar o resto do dia comendo só pão e arroz. Você precisa de proteína em todas as refeições. No almoço, um bife, um frango, um peixe, ou pelo menos feijão com arroz, que juntos formam uma proteína completa. No jantar, a mesma coisa. E se conseguir fazer um lanche da tarde com iogurte grego ou queijo cottage ou um ovo cozido, melhor ainda. A meta é distribuir a proteína ao longo do dia para manter a síntese proteica muscular sempre ativa. Agora, eu sei que muita gente tem dificuldade de comer carne, seja por questão de dente, seja por questão financeira, seja por restrição médica, e para essas pessoas os aminoácidos essenciais são ainda mais importantes, porque você pode suprir uma parte significativa da sua necessidade proteica com o POL, que é barato, fácil de consumir, fácil de digerir. Uma colherzinha de 10 gramas de aminoácidos equivale a 40 gramas de proteína de carne em termos de estímulo para a construção muscular. Então, mesmo que você não consiga comer muita carne, você consegue manter seu músculo com a suplementação inteligente. E aqui vai uma dica de ouro. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, construir músculo é ainda mais importante, porque o músculo é o maior consumidor de glicose do corpo. Quanto mais músculo você tem, melhor seu corpo controla o açúcar no sangue. Eu já vi pacientes que conseguiram sair da insulina, sair da medicação para diabetes só aumentando a massa muscular. Claro que com acompanhamento médico, não é para sair parando remédio por conta própria, mas é uma prova de que músculo é remédio. E se você tem pressão alta, a mesma coisa. Exercício de resistência, aquele que constrói músculo, ajuda a baixar a pressão. Se você tem colesterol alto, músculo melhora o perfil lipídico. Se você tem osteoporose, músculo protege o osso, porque quando você contrai o músculo, ele puxa o osso, e esse estímulo faz o osso ficar mais forte. Então é tudo integrado. Músculo é a base da saúde. Sem músculo, você desmorona. Com músculo, você se sustenta. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente esquece: a hidratação. Músculo é 70% água. Se você não bebe água suficiente, seu músculo não funciona direito. Fica fraco, cansa fácil, não cresce mesmo com toda a proteína do mundo. Então a regra é simples: pelo menos 2 litros de água por dia. E não vale suco, não vale refrigerante, não vale café, é água pura. Se você não gosta de água, coloca um limãozinho, uma folhinha de hortelã, mas bebe, porque sem água não tem músculo. E tem outra coisa que destrói músculo e que a maioria das pessoas não sabe: o estresse crônico. Quando você está estressado, seu corpo produz cortisol, e o cortisol é um hormônio catabólico, ou seja, que quebra músculo. Então, se você vive estressado, preocupado, ansioso, seu corpo está o tempo todo quebrando músculo. Por isso que é tão importante cuidar da saúde mental. Meditar, fazer exercício de respiração, ter momentos de lazer, conversar com amigos, fazer coisas que te dão prazer. Isso tudo reduz o cortisol e protege seu músculo. E o sono, meu Deus, o sono é fundamental.
É durante o sono profundo que o corpo libera o hormônio do crescimento, que é essencial para construir músculo. Se você dorme mal, se você dorme pouco, seu corpo não consegue se recuperar do exercício, não consegue construir músculo novo, então você precisa dormir pelo menos 7 horas por noite, de preferência 8, e dormir bem, num quarto escuro, silencioso, com temperatura agradável. Se você tem insônia, precisa tratar, porque sem sono não tem músculo. Agora deixa eu te falar de uma coisa que é quase um tabu, a questão hormonal. Depois dos 50 anos, tanto homens quanto mulheres têm queda nos hormônios sexuais. Nos homens, a testosterona cai. Nas mulheres, o estrogênio despenca na menopausa. E esses hormônios são importantes para manter o músculo. Sem eles, fica mais difícil. Por isso que algumas pessoas podem se beneficiar de reposição hormonal. Mas isso é uma decisão individual, que tem que ser tomada junto com um médico especialista, avaliando riscos e benefícios. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas faz uma diferença enorme na qualidade de vida e tem os fitoterápicos que podem ajudar. A maca peruana, por exemplo, pode ajudar a equilibrar os hormônios. O tribulus terrestris pode dar uma leve aumentada na testosterona. A ashwagandha reduz o cortisol e melhora a força muscular. Mas, de novo, não é para sair tomando tudo junto. É para conversar com um profissional que entende do assunto e montar um protocolo individualizado. Agora vamos voltar para a parte prática, porque eu sei que você está ansioso para saber exatamente o que fazer. Então, deixa eu te dar o passo a passo completo do protocolo de reconstrução muscular para maiores de 60 anos. Passo 1. Avalie sua situação atual, vai no médico e pede para medir sua composição corporal. Pode ser por bioimpedância, que é mais barato, ou por DEXA, que é mais preciso. Você precisa saber quanto de músculo você tem hoje para poder acompanhar a evolução. E aproveita e pede um exame de sangue completo, incluindo vitamina D, vitamina B12, hormônios tiroidianos, hemograma, glicemia, insulina. Porque às vezes a perda muscular não é só pela idade, tem algum problema metabólico por trás que precisa ser tratado. Passo 2. Ajuste sua alimentação. Aumenta a proteína para pelo menos 1 grama por quilo de peso por dia. Se você pesa 70 quilos, precisa de 70 gramas de proteína por dia. Distribui em 3 refeições de 20 a 25 gramas cada. Cada refeição tem que ter uma fonte de proteína de qualidade. Carne, frango, peixe, ovo, laticínio ou a combinação de leguminosas com cereais. Passo 3. Inclui os aminoácidos essenciais, 10 gramas toda manhã, junto com o café da manhã, ou logo depois. Mistura no café, no suco, na vitamina, tanto faz. O importante é tomar todo dia, sem falhar. É como escovar os dentes. Tem que virar rotina. Passo 4. Suplementa vitamina D. A maioria das pessoas precisa de pelo menos 2.000 unidades por dia, mas algumas precisam de mais. Por isso que é importante dosar no sangue e ajustar a dose. E toma a vitamina D junto com uma refeição que tenha gordura, porque ela é lipossolúvel e precisa de gordura para ser absorvida. Passo 5. Começa o exercício de resistência 2 vezes por semana no mínimo. Pode ser em casa, pode ser na academia, pode ser com fisioterapeuta. O importante é ter orientação no começo para fazer os movimentos certos e não se machucar. E vai aumentando a intensidade aos poucos. Não adianta querer fazer tudo no primeiro dia e ficar 1 semana sem conseguir se mexer. Passo 6. Bebe água. 2 litros por dia. Sem desculpa. Coloca um alarme no celular a cada 2 horas para lembrar de beber. Passo 7. Dorme bem. 7 a 8 horas por noite. Se precisa,
toma um chá calmante antes de dormir, desliga a televisão, desliga o celular, escurece o quarto. Passo 8, reduz o estresse. Faz alguma atividade relaxante todo dia. Pode ser meditação, pode ser caminhada, pode ser ouvir música, pode ser conversar com um amigo. O importante é ter um momento de paz no dia. Passo 9, acompanha a evolução. A cada 3 meses, refaz a composição corporal para ver se está ganhando músculo. Se não estiver, ajusta o protocolo. Talvez precise de mais proteína, talvez precise investigar algum problema de saúde. Passo 10, não desiste, porque os resultados não vêm da noite para o dia. Leva pelo menos 1 mês para começar a sentir diferença e 3 meses para ver mudança significativa. Mas se você perseverar, eu te garanto que sua vida vai mudar completamente. Agora eu quero te contar mais uma história de um paciente meu chamado Seu João, de 68 anos. Ele era aposentado, passava o dia inteiro sentado no sofá, assistindo televisão, tinha diabetes, pressão alta, tomava 6 remédios diferentes. Estava com 85 quilos, sendo que 20 quilos eram de gordura visceral, aquela que fica dentro da barriga e é a mais perigosa. E o músculo dele estava lá embaixo. Ele mal conseguia subir as escadas de casa sem ficar ofegante. A filha dele me trouxe ele no consultório praticamente à força, porque ele não queria vir, achava que estava tudo bem, que era normal da idade, mas quando eu mostrei os exames para ele, quando eu expliquei que ele estava a um passo de precisar de insulina, a um passo de ter um infarto, ele assustou. E aí ele me perguntou: doutora, tem jeito? E eu respondi: tem, mas você vai ter que trabalhar. Não tem pílula mágica. Tem trabalho duro, disciplina, comprometimento. Você topa? E ele, com olhos marejados, disse que topava. E olha, foi difícil no começo. Ele não estava acostumado a comer proteína no café da manhã. Ele achava estranho tomar aquele pó. Ele tinha preguiça de fazer exercício. Mas a filha dele foi uma guerreira, ficou em cima, ajudou, incentivou. E aos poucos ele foi pegando jeito, começou a gostar do exercício, começou a sentir mais energia, começou a ver resultado. Em 6 meses ele tinha perdido 8 quilos de gordura e ganhou 4 quilos de músculo. A glicemia dele normalizou, a pressão normalizou, ele cortou 4 dos 6 remédios. E o mais importante, ele voltou a viver. Voltou a sair, voltou a viajar, voltou a sorrir. Essa é a transformação que eu quero para você. Não é sobre número na balança, é sobre qualidade de vida. É sobre acordar de manhã com disposição. É sobre brincar com os netos sem cansar. É sobre viajar sem medo. É sobre manter sua independência até o último dia da sua vida. E isso é possível. Eu vejo acontecer todo dia no meu consultório, mas precisa de decisão, precisa de ação, precisa de comprometimento. E olha, eu sei que tem gente aí pensando: mas eu não tenho dinheiro para comprar suplemento. E eu te digo, você não tem dinheiro para não comprar, porque o custo de ficar doente, de precisar de remédio, de precisar de internação, de precisar de cuidador, é infinitamente maior do que o custo de um pote de aminoácidos que dura 1 mês e custa menos que um jantar fora. É questão de prioridade. Você prefere gastar com prevenção ou com tratamento de doença? Porque uma hora você vai gastar. A escolha é sua. E tem outra coisa. Você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo pelos seus filhos, pelos seus netos. Porque quando você fica doente, quando você fica dependente, quem sofre é a família inteira. Seus filhos vão ter que largar o trabalho para te levar no médico, vão ter que gastar dinheiro que não tem, com remédio, com cuidador, vão ter que te ver sofrendo.
E isso dói mais neles do que em você. Então, quando você cuida da sua saúde, você está cuidando da sua família também. Você está dando para eles o presente da sua presença ativa, saudável, independente. Você está evitando que eles tenham que te ver definhar. E isso não tem preço. Agora deixa eu te falar de uma coisa que muita gente pergunta. E se eu for vegetariano ou vegano? Dá para ganhar músculo sem comer carne? E a resposta é: dá, mas é mais difícil, porque as proteínas vegetais geralmente têm menos leucina que as animais. Então você precisa comer uma quantidade maior e precisa combinar as fontes certas para ter todos os aminoácidos essenciais. Mas com planejamento e com a suplementação de aminoácidos essenciais, dá sim para manter e ganhar músculo sendo vegetariano ou vegano. E tem gente que pergunta, e se eu tiver problema de rir? Posso tomar muita proteína? E aqui a resposta é: depende. Se você tem doença renal crônica avançada, realmente precisa restringir proteína, mas a maioria das pessoas não tem. E para quem tem função renal normal, proteína não faz mal nenhum. Pelo contrário, faz bem. Mas se você tem dúvida, conversa com seu nefrologista e faz os exames de acompanhamento. E tem gente que pergunta: e se eu tiver colesterol alto, posso comer ovo todo dia? E a resposta é: pode sim. Porque já está mais do que provado que o colesterol do ovo não aumenta o colesterol do sangue na maioria das pessoas. O que aumenta o colesterol é o açúcar, a farinha branca, a gordura trans. Então, pode comer seus ovos tranquilo, que é uma das melhores fontes de proteína que existe, barata e nutritiva. Agora vamos falar de uma coisa séria: a indústria da doença. Porque tem muita gente ganhando dinheiro com você doente. A indústria farmacêutica lucra bilhões vendendo remédio para pressão, para diabetes, para colesterol. E não estou dizendo que remédio não tem seu lugar. Tem sim. Salva vidas. Mas muitas vezes é usado de forma excessiva, quando mudanças no estilo de vida resolveriam o problema. E aí você fica dependente do remédio, tomando para sempre, com todos os efeitos colaterais, quando poderia estar saudável de verdade. E tem a indústria do suplemento também, que vende um monte de coisa inútil, com promessas milagrosas, cobrando caro. Por isso que eu sou tão criteriosa nas minhas recomendações. Eu só indico o que tem ciência sólida por trás, o que realmente funciona. Aminoácidos essenciais funcionam, vitamina D funciona, creatina funciona, ômega 3 funciona. O resto é quase tudo marketing. Então não caia nessas propagandas de produto milagroso que vai te dar músculo sem esforço. Não existe. Músculo se constrói com nutrição adequada, exercício regular e descanso. O suplemento é um coadjuvante. Ele facilita, ele potencializa, mas não substitui o básico. E agora eu quero falar de uma coisa que é difícil, mas necessária: a morte. Porque todo mundo vai morrer um dia. Isso é inevitável. Mas a forma como você vai morrer, isso você tem algum controle. Você pode morrer de repente de infarto enquanto está vivendo plenamente. Ou você pode morrer aos pouquinhos, definhando, dependente, sofrendo por anos a fio. E a diferença entre essas duas formas de morrer está nas escolhas que você faz hoje. Se você cuida da sua saúde, se você mantém seu músculo, se você se exercita, se você come bem, você aumenta muito a chance de ter uma morte rápida e digna lá na frente. Mas se você se descuida, se você deixa o corpo se deteriorar, você está se condenando a uma morte lenta e sofrida. E eu não estou falando isso para te assustar. Estou falando porque eu me importo. Porque eu já vi muita gente
morrer das duas formas. E eu te garanto que todo mundo prefere a primeira. Então, as escolhas que você faz hoje não são sobre hoje, são sobre os seus últimos dias de vida. Você quer passar eles numa cama de hospital, entubado, sedado, ou você quer passar eles em casa com sua família, lúcido, digno? A escolha é sua e ela começa hoje. Agora vamos falar de um assunto que muita gente tem vergonha, mas que é super importante: a incontinência urinária. Muitas pessoas acima de 60 anos começam a ter escape de urina, principalmente ao tossir, espirra ou fazer esforço. E sabe o que causa isso? Fraqueza muscular. O assoalho pélvico é feito de músculos. E esses músculos também enfraquecem com a idade, se você não trabalhar eles, mas a boa notícia é que dá para fortalecer. Tem exercícios específicos, como os exercícios de Kegel, que fortalecem o assoalho pélvico e resolvem ou melhoram muito a incontinência. E o fortalecimento geral do corpo também ajuda, porque tudo está conectado. Então, se você tem esse problema, não fique com vergonha, não ache que é normal e que tem que conviver com isso. Procura um fisioterapeuta especializado em assoalho pélvico e trata, porque isso afeta muito a qualidade de vida, a autoestima, a vida social. Muita gente deixa de sair de casa por causa disso. E não precisa, tem solução. E tem outra coisa relacionada, que é a disfunção sexual. Tanto homens quanto mulheres perdem função sexual com a idade. E, de novo, muito disso está relacionado com a perda de músculo, com a queda de hormônios, com a má circulação. Mas dá para melhorar. Exercício melhora a circulação, melhora os hormônios, melhora a autoestima. A alimentação adequada fornece os nutrientes necessários para a produção de hormônios. E tem tratamentos específicos também, se necessário, mas o primeiro passo é cuidar da saúde geral, porque sexualidade é parte da vida, é parte da saúde e não tem idade para parar. Agora deixa eu te contar um segredo que pouca gente sabe. O intestino está diretamente ligado com o músculo. Seu intestino não funciona bem, se você tem disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais, você não absorve bem os nutrientes, você tem mais inflamação e isso prejudica a construção muscular. Então, cuidar do intestino é fundamental. Como? Comendo fibras, comendo alimentos fermentados como iogurte e kefir, evitando açúcar e alimentos ultraprocessados e, se necessário, tomando um probiótico de qualidade. E tem outra conexão importante. O fígado é o laboratório do corpo, é lá que acontece a maior parte do metabolismo proteico. Se seu fígado está sobrecarregado, cheio de gordura, ele não funciona bem e isso prejudica a síntese proteica. Então, cuidar do fígado também é importante. Como? Evitando álcool em excesso, evitando açúcar e carboidratos refinados, comendo alimentos amargos como rúcula e agrião, que estimulam a função hepática, e fazendo exercício, porque exercício reduz a gordura no fígado. Então você vê, tudo está conectado. Não dá para cuidar só do músculo, tem que cuidar do corpo inteiro. É uma abordagem integral. E é por isso que eu não gosto de medicina fragmentada, onde cada especialista cuida de um pedacinho e ninguém olha para o todo. Eu olho para o todo. Eu olho para você como um ser humano completo, com corpo, mente e emoções integradas. E falando em emoções, deixa eu te dizer uma coisa. A solidão mata. Solidão aumenta o risco de morte tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. E muitas pessoas acima de 60 anos estão sozinhas. Os filhos cresceram, foram embora. O cônjuge morreu. Os amigos foram morrendo ou se afastando. E aí a pessoa fica em casa, sozinha,
sem estímulo, sem propósito, e isso é devastador para a saúde. Então mantenha suas conexões sociais, saia de casa, vai num grupo de convivência, faz um trabalho voluntário, arruma um hobby, conhece gente nova. Porque conexão humana é tão importante quanto proteína para manter você vivo e saudável. E tem outra coisa que é fundamental: o propósito. Você precisa ter um motivo para acordar de manhã. Precisa ter um projeto, um sonho, algo que te mova. Pode ser cuidar dos netos, pode ser viajar, pode ser aprender uma língua nova, pode ser escrever um livro, pode ser plantar uma horta. Não importa o que é, importa que você tenha. Porque sem propósito, o corpo entende que não precisa mais se manter e começa a se desligar. É como se ele dissesse: já cumpri minha missão, pode me desmontar. Mas se você tem propósito, o corpo entende que ainda tem trabalho a fazer e se mantém forte e ativo. Então pensa, qual é o seu propósito? O que você quer fazer nos próximos 10, 20 anos? Escreve isso, coloca no papel. E todo dia, quando acordar, lembra desse propósito, porque ele vai ser o combustível que vai te manter em movimento. Agora eu quero falar de uma coisa que é polêmica, mas que eu preciso dizer: a maioria dos médicos não está preparada para cuidar de saúde. Eles foram treinados para cuidar de doença, para diagnosticar, para medicar, para operar, mas não para prevenir, para otimizar, para promover saúde. E isso é um problema, porque quando você vai no médico, ele espera você estar doente para agir, mas o ideal seria agir antes, quando você ainda está saudável, para evitar que você fique doente. E é aí que entra a medicina preventiva, a medicina funcional, a medicina integrativa. São abordagens que olham para o corpo como um todo, que investigam as causas raiz dos problemas, que usam nutrição, exercícios, suplementação, sono, manejo de estresse como ferramentas terapêuticas e que usam remédios só quando realmente necessário, como último recurso, não como primeira opção. Então, se você quer realmente cuidar da sua saúde, procura um profissional que tenha essa visão. Não adianta ir num médico que só sabe receitar remédio. Você precisa de alguém que te ensine a viver melhor, não só a tomar pílula. E se o seu médico atual não tenha essa visão, não tenha medo de procurar outro. Sua saúde é sua responsabilidade. O médico é um conselheiro, um guia, mas quem decide é você. E agora chegou a hora de eu te dar o empurrão final, porque eu já te dei todas as informações, eu já te mostrei o problema, eu já te mostrei a solução. Agora falta você decidir agir, e a decisão tem que ser agora, não amanhã, não na segunda-feira, agora. Porque cada dia que passa você está perdendo músculo. E quanto mais você perde, mais difícil fica recuperar. Então, assim que terminar de assistir esse vídeo, você vai fazer o seguinte: vai entrar na internet e vai comprar um pote de aminoácidos essenciais. Não precisa ser a marca mais cara. Qualquer uma que tenha pelo menos 3 gramas de leucina por dose serve. E amanhã de manhã você vai tomar a primeira dose e vai tomar todo dia, sem falhar. E junto com isso, você vai aumentar a proteína nas suas refeições. Vai colocar um ovo a mais no café da manhã, vai colocar um pedaço maior de carne no almoço, vai fazer um lanche da tarde com iogurte e vai começar a fazer exercício. Nem que seja só sentar e levantar da cadeira 10 vezes, 3 séries, mas vai começar e vai fazer isso todo dia por 3 meses. E aí você vai voltar aqui e vai me contar o resultado, porque eu quero saber. Eu quero comemorar com você. E se você está pensando: mas eu não consigo, eu não tenho disciplina, eu te digo: você consegue sim, porque você já passou por coisas muito mais difíceis na vida.
você criou filhos, você trabalhou anos a fio, você superou crises, perdas, dificuldades. Então você tem força, você tem disciplina. Só precisa direcionar essa força para cuidar de você agora, porque você merece. Você merece viver bem, você merece ter saúde, você merece aproveitar essa fase da vida que pode ser a melhor de todas se você estiver com saúde. E pensa no exemplo que você vai dar para seus filhos, para seus netos. Eles vão te ver forte, ativo, saudável e vão aprender que envelhecer não é sinônimo de adoecer. E dá para chegar aos 80, 90 anos com qualidade de vida. E isso é um presente que você dá para as próximas gerações. É um legado. Então não pensa só em você, pensa na sua família. Pensa em todas as pessoas que te amam e que querem te ver bem e faz isso por eles também. Porque quando você está bem, todo mundo ao seu redor fica melhor. Mas quando você está doente, todo mundo sofre junto. E eu vou te dizer mais uma coisa, você não está sozinho nessa jornada. Tem milhares de pessoas na mesma situação que você, querendo melhorar, querendo viver melhor. E tem profissionais como eu que estão aqui para te ajudar, para te guiar, para te apoiar. Então use os recursos que estão disponíveis. Assiste vídeos, lê artigos, entra em grupos, conversa com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, porque juntos a gente é mais forte. E se você cair, se você falhar um dia, não desiste. Levanta e continua, porque o que importa não é a perfeição, é a consistência. É fazer um pouquinho todo dia, é não desistir, porque cada dia que você cuida de você, você está investindo no seu futuro. Você está construindo a versão mais saudável, mais forte, mais feliz de você mesmo. E quando você chegar lá, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, e olhar para trás, você vai se orgulhar. Você vai ver o quanto evoluiu. E vai perceber que valeu cada esforço, cada dose de aminoácido, cada repetição de exercício, cada noite bem dormida, porque você vai estar vivendo melhor, vai estar se sentindo melhor, vai estar sendo melhor. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você viva plenamente até o último dia da sua vida. Que você seja independente, ativo, feliz. Que você aproveite seus netos, suas viagens, seus hobbies. Que você acorde todo dia com gratidão por estar vivo e com disposição para viver, porque a vida é um presente. E quanto mais tempo a gente tem dela, mais presente ela é. Então eu te convido, vem comigo nessa jornada. Vamos reconstruir seus músculos. Vamos reconstruir sua saúde. Vamos reconstruir sua vida. Porque nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para melhorar. E eu vou estar aqui toda semana trazendo mais conteúdo, mais informação, mais motivação para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que precisa ouvir isso, porque conhecimento que não é compartilhado não serve para nada. E lembra, sua saúde é seu bem mais precioso. Não tem dinheiro que compre. Não tem nada mais importante. Então cuida dela, investe nela, prioriza ela, porque sem saúde nada mais importa. Mas com saúde tudo é possível. E eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Eu acredito que você pode viver muito, viver bem, viver feliz. E eu vou estar aqui torcendo por você, apoiando você, te dando todas as ferramentas que você precisa, porque esse é o meu propósito, esse é o meu compromisso, ajudar você a viver a melhor versão da sua vida. Então vamos juntos, vamos fazer acontecer, vamos mostrar para o mundo que idade é só um número, que o que importa é como você se sente, e você vai se sentir incrível.
eu te garanto. Um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo. Fique com Deus e cuide-se, porque você é especial, você é importante e o mundo precisa de você saudável e feliz.